Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e eu conto com a paciência de todo mundo para me ouvir. Quero agradecer o convite do Fábio, para poder vir aqui conversar um pouco sobre a doutrina com vocês. Pedir aos meus amigos aqui, que eu estou de costas agora para eles, mas que fiquem aí na sustentação, conto com vocês também. E o tema para hoje é sobre a eficácia da prece. Acho que algo bastante importante para nós pensarmos, refletirmos, Como o Fábio falou, esse nosso momento de reflexão, e a prece, eu acredito, seja primordial na nossa vida. Muitos dos momentos eu acho que nós não pensamos sobre essa importância da prece na nossa vida, ou a gente lembra da prece em momentos de grande dificuldade, E aí a gente, ai Jesus, ai meu Deus. E eu acho que hoje eu venho trazer aqui para vocês o pensamento sobre o todo da prece, O quão importante é a prece na nossa vida, no nosso dia a dia. Que a gente vive um mundo tão corrido, nós somos tão cobrados, por essa vida que a gente tem corrida. Então, será que a gente está fazendo direitinho o nosso papel da prece? Será que nós estamos exercitando a nossa fé através da prece também? E para a gente entender um pouco sobre os efeitos dessa prece no nosso dia a dia, na nossa vida, naqueles que estão no nosso entorno, Bom seria se nós pudéssemos começar o nosso dia como hoje, que nós pudéssemos estar juntos, fazendo a nossa oração, acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Altíssimo, reforçando essa nossa ligação com Deus. Mas não é todo dia que a gente consegue essa nossa vivência aqui, Então a gente precisa pensar sobre isso no nosso dia a dia, em acordarmos e não ligarmos o automático, E fazer as nossas ações diárias, Na correria de sempre, pensando nas nossas tarefas, fazendo uma já pensando na outra, enfim. Então, talvez começarmos a pensar sobre isso, a raciocinarmos sobre a nossa oração, sobre quando e como nós fazemos a nossa oração. Ao acordarmos, termos esse pensamento, essa boa vontade em cuidar de nós mesmos, do nosso espírito, E ao mesmo tempo melhorar o nosso ambiente, daqueles que estão no nosso entorno, porque alguém que faz uma oração logo pela manhã já começa a mudar o seu padrão vibratório. Nós espíritas sabemos a importância da prece, e assim, eu vou começar um pouquinho antes, que eu acho que é o que a maioria faz, que é a prece na hora de dormir. Isso prepara o nosso espírito para que nós tenhamos experiências edificantes enquanto o nosso corpo físico descansa, porque o nosso espírito não dorme, a gente sabe disso. Então, quando a gente vai dormir, agradecer pelas bênçãos do dia, mesmo que tenha sido um dia difícil. Mas nestes momentos de dificuldade, a gente também aprende, Nós somos lapidados nesses momentos. Sofrendo, a gente vai raciocinando, aprendendo as lições, melhorando. Então, colocar o nosso espírito à disposição da espiritualidade para, enquanto o nosso corpo físico descansa, irmos para as escolas, para o trabalho em si no plano espiritual,
nos ajuda muito, né? Para que a gente desperte na manhã seguinte com essa energia salutar, de termos tido uma experiência positiva, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tem uma história para contar de estar nervoso, bravo, estressado e deitar cansado, porque às vezes o dia é tão corrido, deita, não reza e na manhã seguinte acorda com uma sensação ruim, cansado, parece que não dormiu a noite toda, né? Porque deixamos a nossa guarda aberta, né? E podemos ter companhias não tão edificantes assim, e no outro dia a gente vai acordar com essa sensação de tristeza, de angústia, porque estivemos em lugares não muito bons, né? Então, ao despertarmos, nós já temos essa consciência de que precisamos da prece para edificar o nosso dia, é muito importante. E aí, vocês vão me dizer assim, mas a gente precisa rezar? Deus não sabe do que a gente precisa? Sabe. Mas nós precisamos nos colocar nesse lugar de recebedores, de estarmos pensando nas nossas ações, como fazemos, para que os nossos mentores tenham esse canal aberto, nos intuindo as nossas melhores ações, as nossas melhores palavras. E se nós não tivermos essa nossa rotina de fazermos a nossa oração, de limparmos esse caminho para o nosso mentor, como é que eles chegam até a gente, né? Como é que eles vão intuir lá para a gente as nossas melhores atitudes e palavras aí? Então essa nossa conduta da oração é muito importante para que a gente consiga manter sempre esse nosso padrão vibratório alto, para que a gente tenha essas boas companhias, essas boas intuições, para que a gente seja, na verdade, instrumentos do Mestre Jesus no nosso dia a dia. Que a gente, mesmo não sendo nossas as dificuldades, mas que a gente esteja pronto para auxiliar também ao nosso irmão. Porque nós sabemos que estamos cada um num patamar da nossa escala evolutiva, né? E cada um no seu dia passando pelas suas provações, né? Se naquele dia eu estou um pouco melhor que o meu irmão que está passando por uma provação, eu posso sim auxiliar, né? Com uma palavra amiga, com um abraço, com um sorriso. Isso é muito importante, é que a gente não para pensar nisso, né? Ai, obrigado, Si. A gente não para pensar nisso. A gente liga a vida no automático e vai, né? Mas a gente precisa estar atento também às situações em que nos é colocado, para que a gente exerça tudo aquilo que a gente estuda, essa bondade que a gente vai lapidando em nós, né? Esse nosso pensamento de querer melhorar sempre, de termos os ensinamentos do Mestre Jesus no nosso dia a dia. E essas situações nos são colocadas o tempo todo. Só que se nós não tivermos esse olhar atento, a gente liga no automático, segue as nossas tarefas, né, o desempenho das nossas tarefas, sem muito pensar nas nossas ações. O quão edificante a gente pode ser para o nosso irmão e para nós mesmos. Porque eu sempre digo que a vida, na verdade, é um bumerangue. Tudo aquilo que você dispensa para o outro, na verdade, você está fazendo para você mesmo. Porque isso vai voltar.
Não se sabe a velocidade mas vai voltar. Quando a gente está orando ao nosso irmão, quando a gente está auxiliando ao nosso irmão, na verdade a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Chico Xavier não dizia que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores? Na verdade é isso, né? Se a gente pode auxiliar aos outros, por que não fazer? E às vezes a gente está em um ambiente, em determinada situação e fala, mas o que eu posso fazer nessa situação que eu não conheço? Você pode orar. Você pode ver um irmão em necessidade e não saber o que fazer, como ajudar ou não ter a condição de ir até a pessoa, mas você pode fazer uma oração. Que a gente não consegue a olho ver, né? Mas toda vez que a gente ora a alguém, a gente liga um cordão fluídico da gente até a pessoa com quem a gente está fazendo oração. Seria interessante se nós conseguíssemos ver, porque é uma teia de aranha tão bonita, tão iluminada, né? E eu acho que saber disso aquece o nosso coração, quando a gente pensa nisso no concreto, né? Porque quando a gente fala de oração, a gente não está falando de algo concreto e falar sobre isso e saber que você esteja a pessoa onde estiver, na distância em que estiver de você, a sua prece vai chegar. E não importa se essa pessoa que você está fazendo oração está neste plano ou no outro, essa oração vai chegar, com certeza absoluta. E muitas das vezes a gente sabe o quão importante essa oração é para aquele que está aqui nas tarefas mundanas, né? Nas provas e expiações, porque em estando aqui na crosta terrestre, encarnados aqui, o nosso dia a dia é sobre isso, sobre as nossas provas, as nossas expiações, seja nós estarmos orando para alguém que já partiu, que já esteja em outro plano, que também receberá essas orações. Muitos são despertos no mundo espiritual através dessa oração. E isso os desperta do lado de lá e os coloca em situação melhor, de aí no trabalho do lado de lá. Que não pense vocês que é só aqui que a gente vai trabalhar, não, né? Quando nós partirmos daqui, trabalharemos também. Mas o que é o nosso esforço de estarmos aqui, de estudarmos, de orarmos sempre, para que a gente chegue do lado de lá já numa condição melhor, sem a revolta do desencarne, da perca do corpo físico, né? Que a gente já tenha um nível de entendimento para não passar por essas sensações difíceis, né, do desencarne, que a gente tenha a oportunidade de ser acolhido pelos nossos amigos da espiritualidade, porque como o Fabinho disse, estamos aqui de passagem, né? Nós voltaremos para a nossa verdadeira vida. E pensar que nós estamos construindo essa volta no nosso dia a dia, fazendo as nossas orações, as nossas boas ações, a gente não pode perder isso de vista, né? Estar neste olhar no nosso dia a dia das nossas orações, em como fazê-las e torná-las efetivas, né? E que a gente não precisa fazer grandes orações. Às vezes são frases curtas, mas um pensamento, um sentimento tão forte, né? Já faz uma grande diferença.
Não precisa ser oração em público, gostoso nós estarmos aqui. No final nós vamos fazer uma oração todos juntos. Isso é edificante, é muito gostoso, mas nós podemos também fazer as nossas orações na nossa solitude, no nosso dia a dia. O que a gente não pode é ficar inativo, né? Esperando cair do céu as resoluções para os nossos problemas, entender a nossa caminhada aqui. Ir orando ao longo do processo vai fazendo com que a gente tenha mais tranquilidade na nossa passagem aqui, que a gente vá angariando energias melhores, que a gente consiga desempenhar melhor as nossas tarefas. Isso é muito importante, porque muita gente fala pra gente, né? Acho que os meus amigos aqui podem falar sobre isso. Você vai no centro, reza pra mim. Podemos rezar? Sim, podemos. Mas o outro também precisa fazer a parte dele, né? Então, se cada um fizer a sua oração, seu pedido, se esforçar em estar no caminho que o Mestre Jesus nos deixou, não tem como dar errado. A nossa evolução é certa, né? Que a gente não pode crer que tudo que a gente pede, Deus irá nos atender. Por quê? Porque nem sempre a gente pede o correto. Então, uma das coisas importantes é que a gente deve orar a Deus pedindo que Ele nos dê aquilo que nós precisamos, porque Ele sim sabe da nossa verdadeira necessidade, porque às vezes a gente está numa determinada situação e acha que acontecer tal evento vai nos tirar daquele momento de dor, vai resolver a nossa situação, mas Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Então nós devemos, enquanto estamos passando por aquelas provas, né, nos questionarmos no sentido de qual é a lição que eu tenho aqui? Por que eu estou passando por essa situação? Orando a Deus que nos dê o entendimento para que a gente vença aquela batalha, para que a gente aprenda aquela lição, porque a gente já sabe, a lição vem. Se nós não aprendemos a lição, o que acontece? Ela vem de novo. E a gente sofre de novo. Até a gente conseguir aprender o propósito daquela prova. Até nós espiarmos sobre aquele assunto. E se nós tivermos no nosso pensamento o poder da oração, a eficácia da prece nesses momentos é muito importante. Nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos a Deus de todo o coração, pedindo que nos auxilie a entender aquela prova, que nos dê resiliência a passar por aquela prova, que nós possamos aprender aquela lição. Isso vai nos ajudar muito, porque a gente fala sobre a oração, mas quantas das vezes a gente não faz a oração sem pensar? Eu lembro bem lá atrás, no começo, eu fui criada no catolicismo e depois, no início da vida adulta, assim como o Fábio, mas eu por curiosidade quis entender sobre a doutrina espírita. Quando eu logo cheguei, eles me ensinaram sobre a oração do Pai Nosso, porque para mim o Pai Nosso era Pai Nosso que estás no céu, e lá ia embora, no automático, né? E quando eu cheguei e me ensinaram sobre rezar a cada frase e sentir a cada emoção, nunca mais o Pai Nosso foi o mesmo.
E a cada dia que eu faço a oração do Pai Nosso, eu tenho sensações diferentes, todas boas, mas em momentos diferentes eu acho que a gente está com a vida, né? É a oração que Jesus nos deixou, que eu acho que é muito importante nós fazermos, mas a nossa oração do coração também funciona muito, quando a gente pede de todo o coração para alguém, quando a gente olha o irmão, alguém que esteja próximos de nós e a gente vê que a pessoa está sofrendo, está num momento de dificuldade e que a gente vê que até assim, a pessoa está naquele sofrimento e a gente pensa, ai meu Deus, podia rezar, né? Às vezes a pessoa está em tão sofrimento, ela está tão abalada com tudo aquilo e aí já abriu o leque e já tem a companhia, né, de espíritos não tão iluminados assim, que às vezes, coitada, ela nem consegue fazer oração. Aí está o nosso lugar de ajudarmos o nosso próximo. Se a gente vê alguém neste lugar de sofrimento, por que não fazermos a nossa oração? E a gente não precisa conhecer a pessoa. Se a gente vê qualquer pessoa numa discussão, ou uma pessoa num ambiente hospitalar que seja em choro, você não precisa conversar com ela para saber que ela está em sofrimento, que ela precisa de uma oração. E se ela estiver em oração e você puder orar por ela, melhora, né? A vovó dizia, quando acontecia alguma coisa na família e pedia para nós orarmos, e a gente falava, nossa avó, mas já tem tanta gente orando, ela falava, mas é assim mesmo, porque Deus, quando vê muita gente orando para uma pessoa, pensa, nossa, ele precisa muito, é alguém que merece, então vamos ajudar, porque nós não podemos, nós não fazemos isso com nossos filhos, pai, mãe, irmãos. Se a gente sabe que está passando por uma provação, a gente não ora por eles? Por que não orar? Porque nós somos todos irmãos. Cada um no seu momento, cada um na sua vida. Tem tanta gente que a gente ora, a pessoa nem sabe que a gente está orando por ele. Está ajudando o seu próximo? Sim, mas está ajudando a você também. Está melhorando o seu espírito, está melhorando as tuas ações, está melhorando as companhias espirituais que você tem. E essas lições que a gente passa enquanto encarnados aqui, é que vão depurando a gente. E tudo é hábito. Criar um hábito não é tarefa fácil, mas a gente tem que começar um dia. E o meu pensamento aqui com vocês é nós pensarmos sobre isso, com que a gente olhe para o nosso sofrimento hoje, tenha a humildade de aceitá-lo, a boa vontade em orarmos, em passarmos por essas nossas provas da melhor maneira que nós conseguirmos. Porque a gente sabe que é o nosso futuro que nós estamos pensando com as nossas ações de hoje. Nós estamos construindo o nosso dia de amanhã. Isso depende só de nós. Fazermos as nossas orações para equilibrarmos o nosso espírito, nos colocar neste lugar de recebimento. Isso é tarefa nossa. Nós podemos e devemos fazer isso todos os dias. Ao despertarmos, fazer a nossa oração, nos colocarmos à disposição da espiritualidade para que nós sejamos instrumentos do Mestre Jesus durante o nosso dia. Fazer o nosso evangelho no lar, preparando o nosso lar para este convívio. Isso é muito importante. Se nós pudéssemos olhar lá de cima,
veríamos os pontos luminosos dos lares onde é feito o Evangelho, onde muitas das equipes em trabalho até param para o descanso nos nossos lares. Em meio às suas missões, eles também descansam, eles também reabastecem os assistidos deles. Então, se nós podemos orar a nós e aos outros, façamos com alegria, porque é isso que o Mestre Jesus espera de nós. Porque nós precisamos de coragem, forças, para enfrentar as nossas provas, paciência, muita paciência e resignação. E a nossa resignação vem da nossa confiança, da nossa paz em que Cristo está a nos ajudar sempre. Isso não vai anular os nossos erros, não vai nos tirar do lugar de, às vezes, nos deixarmos levar pela cólera, ao julgar os outros. E, infelizmente, nós, como encarnados aqui, ainda temos atitudes assim. Mas isso também não significa que nós não tenhamos a indulgência com a gente mesmo, em nos desculparmos e neste momento orarmos a Deus para que nos limpe, para que tire os miasmas que tenham ficado das nossas más condutas, más atitudes e iniciarmos o processo de novo, Podermos fazer as nossas orações, equilibrarmos o nosso espírito novamente. E são inúmeras atitudes que a gente pode ter ao longo do dia. À noite, por exemplo, colocar nossa garrafinha de água, nosso copo d'água na cabeceira, fazer uma oração, pedir para que a espiritualidade amiga fluidifique aquela água, para que na manhã seguinte a gente possa tomar e nela tenha o lenitivo de que a gente precisa para superar os nossos males físicos e espirituais. Importante. Quando tudo estiver muito difícil, usar a água do banho. Debaixo do chuveiro a gente pode rezar de todo o coração, misturar a água das nossas lágrimas com a água do chuveiro e pedir a espiritualidade que nos limpe, ajude, fortaleça. São atitudes tão simples, mas que às vezes a gente não pensa. E quando a gente consegue sair desse turbilhão que a gente está de dificuldade, a gente consegue pensar na oração, pronto, você já começa ali a equilibrar o seu espírito, a receber essa ajuda da espiritualidade, Ajuda-te, que o céu te ajudará. Já está nas Escrituras. Então, nós precisamos dessa nossa conduta aqui. Isso cabe a cada um de nós. A decisão de orarmos sempre, de tentarmos ser melhores a cada dia, a utilizar esses momentos do nosso dia a dia para oração. Já saber que a gente acorda e faz oração, no meio do nosso dia, nas nossas tarefas, lembrar de alguém, passar por alguma situação, ver alguém em alguma situação de dificuldade e poder fazer uma oração. Antes de dormir, para preparar o nosso espírito para tudo aquilo que a gente vai vivenciar, aprender, trabalhar. Porque às vezes a gente acha que vai dormir e está tudo bem. Está apagado os meus sentidos, só do corpo carnal, do nosso espírito não.
estamos ali prontos ao estudo, ao trabalho no plano espiritual. Quem cuida do meu tempo? Estou nele ainda? Então tá bom. E essa nossa conduta, né, de oração, ela vem através desse hábito, desse nosso pensamento de todo dia. De nós pensarmos sobre isso, de nós acreditarmos, né, que Deus nos coloca a essas provas com um único propósito, de melhorarmos. Mas nós precisamos aceitar essas provas da melhor maneira que nós conseguirmos. Por estarmos cada um numa escala nesse nosso processo evolutivo, precisamos entender isso, respeitar em cada um de nós, mas também termos a vontade de evoluirmos. E isso depende de cada um de nós, dessa nossa oração, da nossa conduta, da nossa boa vontade no estudo, para que a gente consiga pensar sobre isso e nos dispormos a melhorarmos, a sairmos da nossa zona de conforto, que é o que cada um de nós aqui fez hoje. Chovendo ainda, né, gente? Que difícil sair da cama cedinho. Mas estamos aqui todos imbuídos com essa vontade de melhorarmos, de estarmos juntos aqui, de aprendermos, de orarmos juntos, de recebermos, porque nós sabemos o quão importante é essas nossas vindas aqui, o quanto a gente recebe no momento do passe. E nós precisamos estar preparados para isso, para que a gente consiga escalonar sobre a evolução de cada um de nós, né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero muito que eu tenha falado ao coração de vocês, e agora eu vou convidá-los para nós fazermos a nossa oração final aqui, pedindo a vocês que fechem os olhos da matéria, se recoloquem confortavelmente nas suas cadeiras, mentalizem a figura de Jesus, esse irmão amoroso, que sempre conosco está, agradecendo assim ao Mestre Jesus por essa casa bendita que nos acolhe, pelos mentores desta casa que prepararam esse ambiente desde as primeiras horas do dia para que nós estivéssemos aqui, recebendo assim ao Mestre Jesus toda essa luz. Vamos vibrar de todo o coração por essa casa, pelos seus dirigentes, seus trabalhadores, frequentadores, seus familiares. Vamos vibrar pelos irmãos que não conseguiram vir hoje. Vibrar por aqueles que amamos, que não puderam estar aqui conosco. Nós vamos criando o nosso cordão fluídico a cada um deles, pedindo à equipe espiritual que possa depositar em cada um deles os fluidos necessários de equilíbrio e de fortalecimento. Agradecendo assim ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita da oração,
interligando o nosso coração aos nossos queridos mentores, esses irmãos abnegados que conosco estão, que nós possamos sempre orar para que a nossa ligação seja sempre produtiva, que eles consigam passar as lições de que necessitamos e que nós consigamos absorvê-las. Assim, Mestre Jesus, agradecemos por essa manhã abençoada e pedimos ao Senhor que prepare a cada um de nós para que estejamos com a mente e o coração aberto ao recebimento do nosso passe de tratamento. Essa oportunidade bendita que temos de estarmos aqui juntos em oração, agradecendo, Mestre, porque a nossa oração não pode ser só pedindo, mas agradecendo ao Mestre Jesus pela dádiva da vida, pelas oportunidades benditas que temos, por todos aqueles que estão no nosso caminho, que nos desafiam a praticar o bem. Intua-nos, Pai, sempre as nossas melhores palavras e atitudes, a fim de que consigamos, ó Mestre Jesus, melhorarmos a energia do nosso planeta, que de verdade consigamos chegar a um mundo de regeneração. E sabemos, Mestre Jesus, que esse esforço é de cada um de nós. Que a nossa oração seja sempre o feixe de luz de que necessitamos para brilhar, iluminar aos nossos caminhos. Possamos, ó Mestre Jesus, ao sairmos daqui, voltarmos aos nossos lares, aos nossos afazeres, melhores do que quando aqui chegamos. Que nossa semana seja bendita, que nós consigamos, Mestre Jesus, ser multiplicadores do Teu amor, de tudo e de tanto que recebemos aqui. Assim, Mestre Jesus, vamos finalizando o nosso Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Gratidão por me ouvirem.